Mas é isso então. A aula de hoje ela vai falar muito daquilo que acontece no nosso interior em relação à salvação. Até agora a gente falou de umas coisas um pouco mais externas, né? Então na última aula a gente falou do que vem antes da salvação, lá sobre a predestinação e eleição, que a gente deu uma explicada que como a nossa igreja interpreta esse assunto, pensando num olhar arminiano, que é o olhar majoritário de uma igreja pentecostal, apesar de que atualmente já tem algumas diferenças no meio pentecostal, mas a gente explicou que esse assunto existe, inclusive, no olhar da nossa igreja. Isso vem antes da salvação, mas a gente também falou de algo que acontece no começo da salvação. Então Deus foi lá, Deus nos chamou de uma maneira eficaz, de uma maneira perfeita, de um modo que a gente conseguisse responder ao chamado do Evangelho, e depois a gente se converteu baseado em dois aspectos. A conversão, ela tem dois estágios. Vocês lembram quais são, inclusive? Alguém lembra? Ou ninguém lembra? Lembra que os dois estágios da conversão é a fé salvífica e o arrependimento. A conversão, ela é fé na pessoa de Deus, na obra de Deus, e o arrependimento dos nossos pecados. Então, isso que são os dois estágios da conversão. E hoje, a partir de agora, a gente vai falar sobre regeneração. E, na verdade, hoje a gente vai falar até o número 6 aí. A gente vai falar de regeneração, a gente vai falar de união com Cristo, a gente vai falar de justificação, mas bem por cima. E a gente vai falar também de adoção. E essas quatro coisas são coisas que acontecem interiormente em nossas vidas. Então, nessa aula, eu queria que a gente tivesse essa consciência de que tudo que eu vou falar aqui é algo que tem que estar em consonância com a minha vida. Tudo que eu falar nesta manhã é algo que eu tenho que olhar para dentro de mim e ver se de fato eu tenho essas características. Se eu tenho a característica de uma pessoa que foi verdadeiramente salva, se eu tenho a característica de alguém que foi regenerado, se eu tenho a característica de alguém que está unido a Cristo, se eu tenho a característica de alguém que foi adotado por Deus. Então a aula de hoje é para a gente olhar para o nosso interior e ver essa salvação atuando em nossas vidas. Então hoje vamos falar sobre regeneração, primeiramente, que é o próximo passo aí na nossa ordem da salvação. Em primeiro lugar, aqui eu separei três frases que dizem a respeito do homem. Grandes pessoas falaram a respeito do homem. Primeiro, o Jean-Jacques Rousseau, ele vai falar que o homem ele é bom por natureza, mas é a sociedade que o corrompe. Em segundo lugar, o Augusto Curry ele vai dizer: para mim, o homem nasce neutro, e o sistema social educa ou realça seus instintos, liberta seu psiquismo ou aprisiona. E aqui a gente tem um outro entendimento de Sigmund Freud, que ele vai dizer que a existência desse pendor à agressão, ou seja, a existência dessa propensão à agressão, que nós podemos sentir em nós mesmos e justificadamente pressupor-nos demais, é o fator que perturba a nossa relação com o próximo e obriga a civilização a seus grandes prejuízos. A civilização tende a recorrer a tudo para pôr limites aos instintos agressivos do homem. Aí eu queria saber de vocês. Vocês conseguem perceber a diferença nessas frases e quais delas que, na nossa opinião, na nossa cosmovisão cristã, é a que mais se aproxima do ensino bíblico? Quem que pode falar enquanto eu tomo café? Ninguém? Então vocês perceberam que, tipo, essas três frases são alguns. Tem um extremo, tem um meio ponto e tem um outro extremo. Então, em primeiro lugar, o Jean-Jacques ele vai dizer que o homem nasce bom. Então ele diz que todo homem nasce bom e é a sociedade que vai corromper esse homem. Aí no meio do caminho a gente tem Augusto que vai falar que o homem é neutro. O homem não é nem bom nem mal. Ele nasce neutro, aí a educação, a sociedade que vai ajudar esse homem a ser bom ou a ser ruim. E para Freud não. Para Freud todo homem nasce ruim. Todo homem nasce com essa propensão à agressão. Todo ser humano nasce com instintos agressivos que é inerente ao ser humano. Então aqui a gente vê dois erros sobre o que o homem é e um acerto. Então, Jean-Jacques Rousseau está errado. O homem não nasce bom e a Bíblia vai mostrar que nós não somos bons por natureza. Augusto Kerr diz que o homem é neutro, mas não. Os únicos homens neutros que existiram foram Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. Eles não conheciam bem nem conheciam mal. Eles eram neutros. Eram os únicos neutros. E Freud, então, vai dizer que a gente é mal por natureza, que é o que mais se aproxima da Bíblia. Olha o que lá em Romanos 3, 10 a 19 diz. Paulo vai falar assim: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer.
Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram. Eita, eu repeti. Ah, não, tá certo. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam seus caminhos, não conhece o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Aqui Paulo está descrevendo a gente. Paulo está descrevendo todo o ser humano antes da sua conversão, antes da sua regeneração. Nós fomos assim um dia. Nós fomos essa pessoa que Paulo escreveu porque nós somos totalmente depravados. A Bíblia nos mostra que o homem nasceu depravado, o homem nasceu em pecado, o homem nasceu sujo, o homem nasceu mal por natureza. E não somente em Romanos 3, mas lá em Romanos 7, se vocês quiserem dar uma lida em casa depois. Em casa não, vocês já estão em casa, né? Mas se vocês quiserem dar uma lida depois, lá em Romanos 7, Paulo também mostra isso. O Paulo, em Romanos 7, não está falando dele após sua conversão, isso é importante lembrar. Romanos 7, Paulo está falando antes da sua conversão, ele está se colocando no lugar de um judeu antes da conversão. Aí ele fala sobre como o homem era, o bem que ele quer fazer ele não consegue fazer, o mal que ele não quer fazer acaba fazendo. Isso é o conceito de que nós somos maus por natureza. E é por isso que peguei o exemplo aqui de Agostinho de Hipona, que no livro dele Confissões, tem um momento que ele fala que quando ele era jovem, ele se juntou a um grupo de amigos e eles roubaram eles roubaram algumas peras, roubaram algumas frutas de uma propriedade vizinha. E ele fala que ele roubou simplesmente por roubar, porque ele não tinha necessidade, ele não tinha fome. Ele só viu as peras e quis roubar. Então, depois de fazer isso, ele lembrando agora, né, do seu passado, nesse livro ele vai confessar assim a Deus: Eis o meu coração, ó Deus, eis o meu coração do qual tiveste misericórdia no mais fundo abismo. Diga-te agora o meu coração, o que pretendia com isso a ponto de ser mal sem motivo e a causa da minha maldade não ser senão maldade. Era feia e eu amei-a. Amei perder-me, amei o meu defeito, não aquilo porque ansiava, mas amei o meu próprio defeito, torpe alma que saltava fora da tua base firme para a morte, não desejando alguma coisa por indecência, mas a própria indecência. O pecado é feio, irracional, destrutivo, mas mesmo assim eu o amo. Como, ó Senhor, explicar o amor que tenho pelo que é feio, irracional e destrutivo? O primeiro passo para a gente entender a regeneração é justamente isso. A natureza do ser humano é depravada. Não existe motivo para a gente ser regenerado se a gente não entender que a gente um dia foi totalmente depravado, totalmente cativo e escravo dos nossos próprios pecados e desejos. Segundo ponto, a gente tem que lembrar que o ser humano, antes da sua conversão, ele está espiritualmente morto. Lá em Efésios 1, Paulo vai falar: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. Em terceiro lugar, a gente tem que lembrar que o ser humano ele é cego em relação às verdades espirituais antes da sua conversão. Lá Paulo vai dizer: o Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, para vencer a barreira da natureza pecaminosa, da morte, cegueira espiritual, é necessário um novo nascimento. E esse nascimento é o nascimento espiritual, é a regeneração. Então, a gente vai ver que a nossa natureza necessitava desse novo nascimento para que a gente pudesse se achegar a Deus de maneira livre. Aqui o Wayne Grudem ele vai fazer uma definição mais básica do que significa isso. E ele vai dizer que regeneração é um ato secreto de Deus, pelo qual ele nos concede nova vida espiritual. Então, algumas verdades a respeito da regeneração. Em primeiro lugar, ela já no Antigo Testamento já era prometida. Deus no Antigo Testamento já falava da regeneração. Ele diz lá em Ezequiel, através de Ezequiel: Eu lhes darei um só coração e colocarei dentro deles um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que obedeçam aos meus decretos e estatutos. Uma outra verdade, a regeneração ela transforma nossas vidas. O Rodrigo até postou agora há pouco no grupo lá da EBD, uma frase do Spurgeon, né, que fala justamente isso, né? A graça que não muda a minha vida não me salva, né? Alguma coisa assim. Então a regeneração é uma transformação de vida. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Outra verdade a respeito da regeneração. A regeneração ela é uma obra exclusiva de Deus, não é uma obra nossa. João 1, 12, 13. Mas, a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus.
Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. A regeneração é uma coisa exclusiva da pessoa de Deus em nossas vidas. Em quarto e último lugar, a regeneração ela é necessária para a salvação. Lá quando Jesus fala com Nicodemos, lá em João 3, ele vai dizer assim: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Então a gente tem que lembrar disso em nossas vidas. Nós fomos, em algum ponto, regenerados. Em algum momento da nossa salvação, em algum momento do processo da nossa salvação, nós somos regenerados. E a minha vida tem demonstrado que eu de fato fui regenerado? Ou eu ainda vivo uma vida depravada, uma vida perdida nos meus pecados, uma vida escravo dos meus próprios desejos? É claro que a salvação, Deus nos justifica e ainda assim a gente é pecador, a gente tem a natureza pecaminosa, né? Tanto é que Martinho Lutero tem uma frase muito famosa que ele fala assim, no latim, né? Simul justus et peccator. Ele fala simultaneamente justo e pecador. Nós fomos justificados, mas nós somos ainda pecadores. Mas a gente tem que lembrar que nós somos regenerados e isso é algo que tem que trazer mudança nas nossas vidas. Nós não podemos mais se deixar escravizar pelo pecado que nós éramos escravizados antes da nossa regeneração. Tranquilo até aqui? Alguém tem alguma dúvida sobre regeneração ou a gente pode seguir com a união com Cristo? Tem uma dúvida. Por Pode. favor. Eu posso dizer, de certa forma, que conversão, regeneração e a santificação, elas meio que acontecem juntas? Então, com relação à ordem, é algo que tem uma controvérsia, né? Como eu falei não, né? Mas lá no começo da última aula, bem no começo mesmo, a gente falou que tinha uma certa diferença nessa ordem aí de conversão e regeneração. Lembra que para os arminianos, ou seja, para a doutrina da nossa igreja, a regeneração vem após da conversão. Então, primeiro a pessoa se converte, mostra fé e mostra arrependimento, aí então ela vai nascer de novo. Já para outras linhas teológicas, como por exemplo o calvinismo, eles vão crer que a regeneração vem antes da conversão. Eles creem que uma pessoa só se converte porque ela foi regenerada, porque não tem como um morto se converter, não tem como alguém que está cego se converter. Então, isso é algo que tem um pouco de discussão. Mas a regeneração é algo que ela, de fato, vai acontecer juntamente com a conversão. Não tem como a pessoa ser regenerada é, é, sem dar esses frutos de uma verdadeira conversão, sem dar o fruto de uma verdadeira fé, de um verdadeiro arrependimento. Agora, a santificação, ela também entra nesse processo de conversão, porque assim que a gente se converte, a gente se torna santo. Santo de uma maneira posicional, né? Que na próxima aula a gente vai começar falando de santificação. A gente vai falar desses 3 pontos da santificação, né? O que acontece quando a gente se converte, a gente é santo, aí a gente se santifica até a nossa morte, e na nossa morte a gente vai ser santificado de maneira final. Então, sim, creio que meio que os 3 acontecem sim de maneira simultânea, né? Uma conversão tem que ter uma regeneração para que a gente possa ter fé e arrependimento, e a partir desse momento a gente sim é declarado santo, a gente é declarado separado para a obra de Deus. É mais ou menos isso a pergunta ou eu não entendi? Isso mesmo. Então, aí no caso, tipo, conversão, então seria esse retorno, né, a uma nova natureza, nova natureza não, né? A natureza original, digamos assim, né? Então, aquilo que Deus planejou para que nós fôssemos, assim como foi Adão. E a regeneração seria essa transformação da nossa natureza, né? Antes pecaminosa, e agora Deus vai trabalhando isso nas nossas vidas e nos nossos corações, para que a gente possa retornar a aquilo que originalmente Deus tinha planejado para nós, né? Mais ou menos isso, então. Isso, muito bem. É isso mesmo. Mais alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida ou a gente pode ir para frente? Apesar de ter ainda o 4, 5, 6, a aula não é muito longa não, tá? A aula é bem, bem de boa. Então vou passando aqui. Agora um outro estágio da salvação que a gente, na verdade, a gente sabe, mas a gente não fala muito. A gente sempre fala de justificação, a gente fala de santificação, mas a gente esquece de falar da nossa união com Cristo, que é algo que acontece ali, provavelmente, muito logo após a nossa regeneração. Aí eu queria saber de vocês o que significa a união com Cristo.
quando eu falo isso, né, uma das coisas da salvação é que nós somos unidos a Cristo. O que isso significa na visão de vocês, caso alguém queira comentar? Você falou de união com Cristo, eu lembrei daquela passagem de João, acho que é João, que fala: se vocês permanecerem em mim, vocês darão fruto. Acho que união com Cristo seria mais ou menos isso, né? Nós sermos enxertados na videira verdadeira, né? Isso. Inclusive, essa passagem eu vou citar ela muito em breve, porque é bem isso mesmo. É isso que você falou. Então, um dos estágios da nossa salvação é a união com Cristo. E tem duas verdades na Bíblia muito claras sobre esse assunto, sobre esse processo da salvação e suas consequências, que é o fato de que, primeiro, o crente está em Cristo, e, em segundo lugar, Cristo está presente no crente. Essas são duas verdades indissociáveis e bem claras na Bíblia, principalmente nos escritos de Paulo. Paulo fala muito a respeito disso. Então, o crente está em Cristo, em primeiro lugar. O crente é nova criatura em Jesus Cristo, então Paulo vai dizer que se alguém está em Cristo, ela é nova criação. As coisas elas já passaram e surgiram coisas novas. Detalhe que Paulo fala, se alguém está em Cristo. Aqui em segundo lugar, a eleição de nós, a eleição do crente, ela também é em Cristo. Paulo vai dizer, lá naquela passagem que a gente leu muito semana passada, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas, conforme o propósito da sua vontade. Então percebe aqui que, mais uma vez, todo esse processo da salvação, da nossa escolha, foi baseado em Cristo, na nossa união com Jesus Cristo. Em terceiro lugar, o crente ele vai ser criado uma nova pessoa em Cristo. Paulo também vai dizer, pois fomos feitos por ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. Em quarto lugar, a graça de Deus ela também é dada ao crente em Cristo. Então Paulo vai dizer de novo, sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. 1 Coríntios 1:4. Em quinto lugar, o crente ele morre em Cristo. Quando Paulo vai falar lá sobre o arrebatamento da igreja, em 1 Tessalonicenses 4,16, ele vai falar a respeito daqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, aqueles que morreram em Jesus Cristo. Em sexto lugar, a ressurreição do crente ela ocorrerá em Cristo, pois assim como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Então a gente vê claramente o crente na pessoa de Jesus Cristo, essa união do crente com Cristo em diversas áreas, diversos âmbitos da salvação, diversos âmbitos da nossa vida. Mas a gente também vê que Cristo também está presente no crente. A quem Deus, entre os gentios, quis dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, a saber, Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1:27. Lá em João 15:4, que o Rodrigo também falou, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Então aqui a presença de Jesus Cristo em nossas vidas. E também, além disso, né, por estar unido a Cristo, o crente ele vai compartilhar uma série de experiências com Jesus. Então a Bíblia fala que a gente compartilha sofrimento em Cristo e com Cristo. A Bíblia fala que nós somos crucificados com Cristo. Paulo lá em Gálatas vai falar que foi crucificado com Cristo e a vida que vivo agora não é mais minha e tudo mais. A morte, Colossenses 2:20 vai falar que nós morremos com Jesus Cristo. Nós também fomos vivificados com Jesus Cristo, Efésios 2:5. E nós também nossa ressurreição também foi dada em Cristo. Paulo vai falar lá em Colossenses 3:1. Agora que a gente ressuscitou com Cristo, que a gente busque as coisas do alto. Então a Bíblia ela tem muito claro essa questão da nossa união com Cristo. Esse fato de que toda salvação ela é uma coisa totalmente cristocêntrica que acontece no âmbito de Cristo. E só para trazer uma curiosidade sobre esse em vós, pode perceber que Paulo falou muito essa expressão em Cristo, nele e tudo mais. E não sei se vocês lembram, mas lá na aula do ano passado que a gente falou de Colossenses, eu falei que esse em Cristo, que Paulo usa muito nas suas cartas, ele tem uma certa ambiguidade muito grande no grego. Lembra que eu falei que no grego esse em Cristo pode significar muitas coisas. E é muito provável que Paulo ele
queira trazer essa ambiguidade de propósito. É provável que Paulo tenha usado essa expressão, que no grego é uma preposição lá com uma outra palavra que vai estar é um substantivo que a gente chama de dativo. E sempre que tem essa preposição, esse dativo, é uma coisa muito ambígua. Pode ser em Cristo no sentido locativo, no sentido local, sabe? No local de Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo. Esse em Cristo também pode significar um instrumento. Então, através de Cristo, por intermédio de Jesus Cristo. Então, pode significar muitas coisas. E é provável que Paulo queira dar essa ambiguidade de propósito, para que a gente consiga entender que nossa união com Cristo vai muito além de Cristo habitar em nossas vidas, Cristo habitar em nós através do Espírito Santo. Estar em Cristo significa que toda a salvação, ela é na pessoa de Cristo, ela é através da pessoa de Cristo, ela é por meio da pessoa de Cristo, ela é somente na esfera da pessoa de Cristo. Então a gente tem que se lembrar disso. Todos os aspectos da nossa vida, da nossa salvação, ela é feita na pessoa de Jesus Cristo, Cristo em nós e nós em Cristo. E para finalizar esse assunto de união com Cristo, não, para finalizar ainda não, vamos continuar. Então, quais são as implicações dessa união? O que essa união com Cristo muda na minha vida? Em primeiro lugar, nós somos considerados justos. Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Em segundo lugar, nós vivemos na força de Cristo. Paulo vai dizer que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aqui Paulo não está falando que ele pode comprar uma casa nova naquele que me fortalece. Aqui está falando que Paulo pode passar no vestibular naquele que fortalece ele. Paulo aqui está falando dos seus sofrimentos. Se você for pegar o contexto de Filipenses 4, ele fala dos seus sofrimentos, das suas dores que ele passou por pregar o evangelho, mas ele diz que nessas dores, nesses sofrimentos, ele pode todas as coisas naquele, em Jesus Cristo, que é quem fortalece, porque a gente vive nessa força de Jesus. Em terceiro lugar, ser um com Cristo significa ainda que sofreremos. Isso é uma outra implicação de estar com Cristo, unido a Cristo. Jesus diz lá em João 15:20, lembrai-vos da palavra que eu vos disse, o servo não é maior que seu Senhor. Se perseguiram a mim, também vos perseguirão. Estar unido a Cristo também subentende que a gente vai sim sofrer por estar unida a Jesus. Em quarto lugar, nós reinaremos com Cristo. Paulo diz a Timóteo, se perseverarmos, com ele reinaremos. Então, estar unido a Cristo traz essas implicações. E para finalizar esse assunto da união com Cristo, eu peguei essa passagem, que é uma passagem muito conhecida, mas acho muito importante para a gente lembrar nesta manhã. 1 Coríntios 6, 15 a 17. Paulo vai dizer assim para a igreja de Corinto. Vocês não sabem que seu corpo é, na realidade, membro de Cristo? Acaso um homem deve tomar seu corpo, que faz parte de Cristo, e uni-lo a uma prostituta? De maneira nenhuma. E vocês não sabem que se um homem se une a uma prostituta, ele se torna um corpo com ela? Pois as escrituras dizem, os dois se tornam um só. Mas a pessoa que se une ao Senhor tem com ele uma união de espírito. E aqui Paulo ele nos mostra uma coisa que é extremamente séria nas nossas vidas e é algo que a gente tem que lembrar diariamente. A união com Cristo é uma coisa muito maravilhosa que faz parte da salvação. Como eu já disse, as implicações disso, a nossa justificação é em Cristo, a nossa eleição é em Cristo, a nossa graça dada a nós é em Cristo. Como a salvação é inteiramente em Cristo, a gente esquece também que Cristo habita em nós de tal forma que aquilo que eu faço reflete no meu relacionamento com Jesus Cristo. Aqui em 1 Coríntios 6, Paulo está tratando de um caso de um pecado sexual que estava havendo lá em Corinto. Na igreja de Corinto, a galera estava fazendo sexo antes do casamento, eles estavam... tinha até cara que estava fazendo sexo com a madrasta. Então, Corinto estava uma bagunça do ponto de vista sexual. E Paulo, ele traz um apelo muito grande. Ele fala, poxa, vocês sabem que o corpo de vocês é membro de Cristo. Por que vocês continuam se prostituindo? Por que vocês continuam pecando com o seu corpo, sabendo que o seu corpo é membro de Jesus Cristo? Estar unido a Cristo, a gente tem que lembrar que os nossos pecados ferem a moral de um Cristo que habita em nós. Quando Paulo fala que vocês são membros de Cristo, ele está falando, vocês pecam, vocês fazem coisas erradas, vocês se prostituem, vocês fazem sexo com prostituta, vocês fazem sexo antes do casamento. Poxa, vocês não sabem que o que vocês estão fazendo no corpo de vocês é membro do corpo de Cristo? Isso é algo muito sério que é importante trazer para nós, principalmente nós que somos jovens. Nós vivemos em um século muito complicado do ponto de vista sexual. Aqui eu não estou falando nem da parte do corpo, nem vou falar de discussões bobas aqui, como, enfim, tatuagem, essas coisas banais. Mas, poxa, pecados sexuais são coisas que a gente tem que levar muito a sério, porque nosso corpo é membro de Cristo.
Quando nós pecamos contra o nosso corpo, nós estamos pecando contra a união de Cristo em nossas vidas. Então isso é algo que a gente tem que levar com muita seriedade e nos afastar completamente desses pecados sexuais que rodeiam as nossas vidas, principalmente nessa nossa fase de jovens. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida sobre união com Cristo? Os próximos agora é rapidinho, então daqui a pouco a gente está finalizando a aula. Alguém quer fazer algum adendo? Ou tudo certo? Tudo certo, mano. Então, seguimos. Justificação é uma das coisas mais maravilhosas que foi a salvação. A salvação é baseada na justificação. E a justificação é uma coisa que a gente não entende. Da mesma forma que lá no começo da predestinação e eleição a gente falou que a gente não entende, por isso que é tão difícil de interpretar, a justificação é uma coisa que a gente aceita. A gente não entende bem como que um Deus justo nos justifica, mas a gente aceita que ele fez isso por amor. A justificação é uma coisa que a gente não consegue tratar nessa aula com profundidade, porque se for pegar algum livro, você vai ver que justificação tem muitas e muitas páginas. É um assunto muito grande, é um assunto muito complexo, é uma coisa que envolve muitos detalhes. Então, o que eu quero trazer aqui de justificação é apenas uma introdução ao assunto. Por quê? Porque não tem como a gente falar de justificação sem falar da morte de Jesus Cristo. Não tem como a gente falar de justificação sem falar dos efeitos da morte de Cristo, dos efeitos da expiação que Cristo trouxe aos nossos pecados. Então, a gente vai ter um módulo chamado Jesus Cristo. Nesse módulo, a gente vai ter uma aula específica para falar da morte de Cristo. E quando a gente fala da morte de Cristo, o tema justificação vai ficar escancarado na nossa cara e a gente não vai conseguir fugir desse assunto. Então, vou trazer uma introdução, só para a gente ter uma ideia do que significa isso, mas a gente vai aprofundar muito mais na aula que a gente vai falar de Jesus, beleza? Então, a justificação ela vai responder duas perguntas. Primeiro, o que aconteceu com a culpa do nosso pecado? Em segundo, o que aconteceu com o merecimento do castigo que temos? A gente sabe que a gente é pecador, a gente sabe que antes da gente se converter, a gente era escravo dos nossos pecados. A gente sabe que depois que a gente se converte, a gente ainda é pecador. A gente sabe que a gente vai pecar hoje, a gente vai pecar amanhã, a gente vai pecar até o fim das nossas vidas. Isso é fato, não tem como a gente fugir disso. Agora, o que acontece com a culpa do nosso pecado? E o castigo, o inferno que a gente merece, a gente nasceu merecendo já o castigo porque Adão pecou lá e ao pecar ele levou esse pecado a nós. O que acontece com esse castigo que a gente merecia? E é justamente isso que a justificação vem resolver. O Wayne Grudem vai falar assim: agora, o próximo passo no processo de nos aplicar a redenção é que Deus tem de responder à nossa fé e fazer o que prometeu. E o que Deus prometeu? Realmente declarar que nossos pecados foram perdoados. Então, justificação é Deus declarando para nós: vocês foram perdoados. É o direito legal de estar diante de Deus. Legal aqui no sentido jurídico, sabe? No sentido de advogado, sabe? Direito legal de estar na presença de Deus, ainda que nós somos pecadores, nós somos justificados. E a justificação significa nada mais nada menos do que Deus nos declarar perdoados. Deus olha pra gente e fala: vocês foram perdoados, vocês não merecem mais o castigo que eu tinha preparado. Isso é a justificação. E por quê? Isso porque a justificação ela é baseada completamente na suficiência da morte expiatória de Cristo. Nós não temos penalidade a pagar pelo pecado, incluindo os pecados do presente, do passado e do futuro. Por quê? Porque Jesus Cristo sofreu essa penalidade em nosso lugar. Então, quando a gente fala de justificação, a gente está falando que ela só acontece em nossas vidas porque Cristo levou a nossa culpa. O castigo que nós merecíamos, Cristo levou no nosso lugar. E a culpa do nosso pecado foi jogada em Jesus Cristo no dia em que ele morreu lá na cruz do Calvário. A gente vai falar muito mais sobre isso. Lá em Hebreus, recentemente, quando a gente teve o último módulo de Hebreus, vocês lembram que a gente focou muito nesse assunto, né, de justificação. Lá fala como a morte de Cristo foi totalmente eficaz. Por meio de um sacrifício, ele justificou para sempre os que estavam sendo aperfeiçoados. Agora não há necessidade de sacrifícios, porque Deus já nos perdoou de todos os nossos pecados. Então, quando a gente fala da morte de Cristo, a gente está falando totalmente dessa justificação, que é baseada nessa morte de Cristo, que foi uma morte substitutiva, ou seja, foi uma morte no nosso lugar. 2 Coríntios 5:21, Paulo vai dizer que Deus tomou o pecado para nós, aquele que não tinha... Não, Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, a justificação é isso.
a gente não receber a culpa do nosso pecado, a gente não receber o castigo do nosso pecado, porque Jesus Cristo fez isso no nosso lugar. Da mesma forma que Adão nos representou ao pecar, Jesus Cristo nos representou ao morrer e levou ao castigo que era nosso. Mas esse assunto a gente vai falar bastante ainda quando a gente for falar de Jesus Cristo, então a gente vai voltar a falar dessa morte de Cristo que foi totalmente eficaz e perfeita na nossa justificação. E só para finalizar a justificação, esse trecho de Romanos, Paulo ele é muito enfático e explica muito bem o que significa esse assunto. Ele vai dizer assim: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu essa graça que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois, se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor, Jesus Cristo, desculpa. Então a justificação é isso. Um Cristo que morreu no nosso lugar, levou a nossa culpa e levou o nosso castigo. E agora Deus olha em nós, e Deus olha para nós, e ele nos vê justificado, porque um dia Cristo levou toda essa nossa culpa. Isso é uma básica introdução a respeito desse assunto de justificação. E para finalizar, o último assunto da aula, mais tranquilo, adoção. É algo que a gente não fala muito, mas algo também muito importante para finalizar essa parte do início da salvação, né? Alguém tem alguma dúvida de justificação? Algum adendo? Tudo certo. Beleza, então. Para finalizar, adoção. Aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Todos são filhos de Deus? Pensando no conceito da adoção, nesse processo da salvação. Todas as pessoas são filhos de Deus? Todas as pessoas do planeta Terra? O que vocês acham? Não. Criaturas, né? A partir do momento que fica, aí você está nascido. Beleza? É isso. É exatamente isso que ele falou, que o Rivaldo falou, né, se não me engano. Nem todos são filhos de Deus, isso é uma coisa importante a lembrar. Filho de Deus é somente quem? Nós. Somente os que creem são filhos de Deus. Lá em João 12, João escreve assim: mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, estes sim se tornaram filhos de Deus. Então a justificação ela nos liberta do castigo e da culpa do pecado. Isso Deus fez quando nos justificou. Agora, a adoção ela vai dizer a respeito ao fato de Deus restaurar em nós uma posição favorável diante dele. Então agora a gente é filho, a gente é membro da família de Deus, a gente é filho adotivo de Deus. Então Deus, depois de nos libertar do castigo, depois de nos libertar da culpa, ele pega a gente, pecador, e nos coloca numa posição extremamente favorável, que é a posição de ser filho dele, ser filho e filha de Deus. Nossa adoção ela vai ser o cumprimento de parte do plano de Deus. Então lá em Efésios 1:5, que a gente falou bastante na última aula, Paulo vai dizer que Deus nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. Fazia parte do plano de Deus que a gente fosse adotado por meio de Jesus Cristo para ser irmão, né? A Bíblia fala que Jesus é o primogênito dentre muitos irmãos. E a adoção também está ligada à justificação. Gálatas, Paulo vai dizer: vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, o propósito da vida de Cristo foi para que a gente também recebesse essa adoção, que faz parte da nossa salvação, ser adotado por Deus. Quais são os benefícios dessa adoção? O que ser adotado por Deus muda em nossas vidas? Em primeiro lugar, graças a essa adoção, nós temos um Pai que nos entende. Salmo 103, 13 e 14 vai dizer assim: o Senhor é como um pai para seus filhos, bondoso e compassivo para os que o temem, pois ele sabe como somos fracos e lembra que não passamos de pó. Em segundo lugar, um dos benefícios da adoção é ter um pai que atende nossas necessidades, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Mateus 6,32.
Terceiro lugar, ter um pai que nos dá boas dádivas. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Mateus 7,11. Quarto lugar, ser guiado pelo Espírito Santo. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então Paulo fala que aqueles que são guiados pelo Espírito é um testemunho de que essa pessoa é um verdadeiro filho de Deus. Romanos 8,14. Qual que é o quinto benefício? Ser disciplinado por Deus. Aqui é algo que a gente às vezes parece que não é tanto um benefício, mas isso é um baita do benefício. Lá em Hebreus vai falar assim: Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele for reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Então, quando nós somos disciplinados por Deus, quando Deus nos corrige de algum erro nosso, e aqui usa até uma expressão forte, né? Quando Deus açoita a todo filho a quem recebe, é uma prova de que nós somos filhos de Deus. Então, glórias a Deus, graças a Deus que nós somos disciplinados, graças a Deus que nós somos corrigidos, porque isso prova que nós fomos adotados por Deus, isso prova que nós somos de fato filhos de Deus. Em sexto lugar, o último benefício, não o último, né? Tem vários, mas o último que eu separei, ser herdeiro de uma grande herança no céu. Paulo vai dizer, já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Gálatas 4,7. Depois, lá em Romanos 8, Paulo também vai dizer, pois o seu Espírito confirma nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Romanos 8, 16 e 17. E essa herança que está guardada para nós é uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu, como diz lá em 1 Pedro 1,4. Então, saber que nós somos adotados significa também lembrar que, graças a essa adoção, nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo. Nós só vamos receber o céu como herança, uma herança que Deus guardou para nós, porque nós um dia fomos adotados. Isso faz parte do processo da salvação. Ser adotado como um filho de Deus. Não ser mais apenas uma criatura, não ser mais apenas uma outra pessoa no mundo, mas ser uma pessoa que é filho de Deus, que é disciplinado por Deus, que é guiado por Deus e que tem direito a uma herança que está guardada para nós no céu, graças a essa adoção. Beleza? Então finalizamos a aula de hoje. Falamos de regeneração, união com Cristo, justificação e adoção. Falando desses 4 termos aí que acontecem nas nossas vidas, acontece interiormente no nosso coração, e a gente precisa olhar para dentro de nós e ver se de fato eu estou unido com Cristo, se de fato eu dou frutos de que eu fui regenerado, se de fato eu sei que eu fui adotado, se eu sinto que eu tenho um pai presente na minha vida, e também se eu dou graças a Deus por ter sido justificado pela morte expiatória, totalmente eficaz e suficiente da pessoa de Jesus Cristo. Na aula que vem, parte 3, última aula desse assunto, a gente vai falar de santificação, perseverança e glorificação. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a continuidade da salvação e vamos falar um pouquinho também sobre a conclusão dessa salvação. Beleza? Fechamos. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Fala um negócio aqui. É engraçado, uma vez eu ouvi isso daí, eu achei bem verdade, né? Que a gente até brinca, fala assim, quando a gente chegar no céu, a gente vai chegar lá e vai arrumar treta com Adão, né? Por causa dele a gente teve que viver em pecado, né? Mas aí eu vi uma pessoa falando uma vez assim, a gente pensa nisso, né? Que a gente vai chegar lá no céu, a gente vai brigar com Adão porque a gente nasceu em pecado, mas só que a gente vive, né? Um pecado original por algo que a gente não fez, mas ao mesmo tempo também a gente vive uma graça de algo que a gente não merecia, né? Então tem esses 2 pontos, né? Esses 2 lados da moeda, né? Se por um lado a gente carrega esse pecado original, por um outro lado a gente também é alcançado por essa graça que a gente realmente não merecia e a gente também não fez nada para merecer, né? E é interessante vendo assim todas essas etapas aí do processo da salvação nas nossas vidas. Nossa, tipo, é incrível porque a gente vê o cuidado de Deus e a preocupação de Deus em preservar, né, nós como cristãos, nós como criatura de Deus, né, como Deus vai cuidando para que a gente, de alguma forma, a gente volte àquilo que Deus planejou e criou lá no Jardim do Éden para Adão, né, como ele vem regenerando, como ele vem
nos santificando, como ele converte os nossos corações, como ele nos adota. Então, tudo isso mostra muito cuidado de Deus para as nossas vidas, né? Mostra toda essa graça. Acho que isso daí amplia muito o que a gente fala sobre graça, né? A gente fala que graça é o favor imerecido de Deus, mas vendo cada uma dessas etapas, isso daí amplia muito a nossa visão do quão grandiosa e quão gloriosa é essa graça de Deus para as nossas vidas. Isso daí é realmente maravilhoso. Sim, justamente por isso que eu quis trazer, né, essas 3 aulas sobre o assunto, né? Porque a gente muitas vezes acha que salvação é somente ir para o céu, né? Salvação, Deus nos salvou e agora eu vou para o céu. Não, nossa salvação não é somente ir para o céu. Tem muitas outras coisas que vêm por trás da salvação. Tem muitas coisas que Deus fez, coisas que Deus faz, coisas que Deus ainda vai fazer. Na aula que vem a gente vai ver que até a santificação, a perseverança é algo que somente Deus consegue fazer em nossas vidas. Se não é Deus nos santificando, se não é Deus fazendo a gente perseverar, a gente nunca nem chegaria ao céu. Então a salvação é uma obra completa de Deus, algo que vai muito além de apenas ir para o céu. Agora que eu estou salvo, estou esperando ir para o céu. Isso é muito simplista, né, da salvação. Salvação é uma coisa muito ampla, que teve uma ordem bonitinha, que tem uma coisa muito profunda, que tem vários desdobramentos, não é uma coisa tão banal quanto muitas vezes a gente acha que é, né? Mas perfeito, mano, muito bem. Vou parar de gravar aqui, caso alguém tenha alguma dúvida. Achei que você já tinha parado.